Olá! Como eu fico feliz em saber que vocês chegaram aqui no canal Mentes Quentes, porque estão priorizando conhecimento, priorizando informação sobre situações de eventual desconformidade emocional de vocês próprios ou daqueles que convivem com você. Como eu havia me comprometido em outro vídeo em que falei sobre transtorno de explosão intermitente, também chamado de síndrome do Hulk, que é sobre a raiva, e que você pode pesquisar aqui no canal, que você vai encontrar pelos próprios títulos. Na sequência eu estaria explicando sobre uma emoção de igual poder destruidor, que é o ódio. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu sou Rosicléia Rossi e você está no canal Mentes Quentes. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Eu não sei vocês, mas eu tenho ficado muito impactada sobre a forma de demonstração que o ódio vem assumindo e que nós presenciamos constantemente no nosso dia a dia. Fazendo uma analogia, o ódio parece estar se tornando um líquido que se apresenta menos viscoso que um sólido e com uma viscosidade maior do que um gás. E esta viscosidade é a resistência ao escoamento. Ou seja, o ódio se espalha, cola nas pessoas e nós não conseguimos nos libertar. E vai se estendendo entre pais e filhos, entre irmãos, entre colegas de aula, entre vizinhos, entre colegas de trabalho, entre amigos do futebol e do rolê do fim de semana, entre países fronteiriços, que são as guerras que nós estamos presenciando em alguns locais em torno do planeta. De certa forma, o ódio é uma emoção que tem estado presente desde que a humanidade sinalizou que fazemos uso da razão. Então, sentir ódio não é tão incomum quanto as pessoas possam imaginar. Aliás, Freud já dizia que o ódio é um estado do nosso ego, com a necessidade de destruir a fonte da infelicidade. Quando eu sinto ódio, eu quero destruir aquele que me fez infeliz. Esta definição por si só já é assustadora. Seria então o ódio a expressão legítima de acabar com aquilo que supostamente me faz infeliz. Mas se a gente tentar avaliar outros pesquisadores, afirmam que o ódio é uma emoção, mas ela é hostil, que combina o desgosto e um desejo consciente de causar danos, de prejudicar a outra pessoa que nos fez infeliz. Mas sim, representa uma atitude de emoção descontrolada. Já em visões mais recentes ainda, encontramos o ódio como uma função importante, contraditória ao amor. O ódio é o inverso do amor. Enquanto o amor registra o apego, a afetividade, o desejo de estar junto com alguém, compartilhando com alguém, o ódio serviria para fomentar o desapego, a aversão. O que pode contrabalançar um ódio que nos protege, porque quando eu sinto ódio, eu posso até ter algumas atitudes e reações de proteção. O que diferencia um ódio que nos protege de um ódio destruidor é identificarmos as características que motivaram aquele sentimento. Pode-se odiar, por exemplo, por inveja, por desejo de vingança, por sentimentos de superioridade, por sofrermos agressões, humilhações, maltratos e outras formas de abuso. O ódio se manifesta das formas mais reprováveis. A pessoa que odeia, invariavelmente, às vezes, tem atitudes preconceituosas, de intolerância, aplica-se guerras, agressões, calúnias, difamações, apropriações indébitas, torturas físicas ou emocionais. E até mesmo do ponto de vista jurídico, o ódio pode ser considerado como um delito e também utilizado como uma forma de dosimetria, de medida para a pena ser aplicada, pelo simples fato que o ódio é capaz de produzir crime e danos lamentáveis às pessoas.
E à luz da neurociência comportamental, ainda podemos analisar o poder do ódio em nosso cérebro. Inegavelmente, o ódio, aquela pessoa que sente ódio, tem perda de energia corporal. Aquele que sente e sustenta o ódio, abre a torneira para que a energia evapore, prejudicando a sua saúde física, o seu equilíbrio emocional, as funções cognitivas. Os avanços neurocientíficos no estudo tanto do amor quanto do ódio indicam que algumas estruturas corticais e subcorticais que são ativadas para o ódio também são ativadas quando a pessoa está apaixonada, amando, feliz. Olhem que interessante. Um pesquisador usando uma ressonância magnética funcional, acredito que tenha sido em torno de 2008, pesquisador chamado Zeki, ele estudou 17 pessoas que declaravam odiar alguém. O que este pesquisador observou foi que estruturas no nosso cérebro, que chama-se putamen e a ínsula, eram ativadas tanto para os estímulos associados ao ódio, quanto para aqueles associados à afetividade, ao amor romântico, à paixão. Usando essa ressonância magnética funcional, foi possível escanear o cérebro das pessoas e demonstrado que quando uma pessoa, se pelo simples fato de ver a foto de alguém que odeia, diferentes estruturas cerebrais estavam ativadas e muitas delas, inclusive, em situação de prejuízo. Essa investigação no cérebro dessas 17 pessoas ainda foram além. Vamos fazer uma comparação. As pessoas vendo a foto, a imagem de alguém que odeia e vendo a foto, a imagem de alguém que ama ou de alguém que é totalmente indiferente. O nosso cérebro, embora as áreas do cérebro acionadas foram as mesmas, tanto para quem eu olho e amo, como para quem eu olho e odeio, nos demonstrou perdas cerebrais e neurais, desequilíbrio, falta de autocontrole, uma impulsividade absolutamente desenfreada, quando eu estou odiando. E quando eu estou amando, as mesmas áreas foram acionadas, porém, como há uma satisfação, há uma empatia, estas regiões do controle, do raciocínio lógico, das funções cognitivas, do freamento da impulsividade, estavam mais afloradas. Não é à toa que essas regiões se envolvem tanto com o ódio quanto com o amor. No caso do ódio, nós chamamos como circuito de ódio, que vai desencadeando, tipo efeito dominó. E aí nós temos um acúmulo de consequências e de sequelas. Porque este circuito engloba estruturas corticais e subcorticais que são fundamentais, tanto para o autocontrole quanto para aquela pessoa que imprime atitudes de agressividade. E inclusive por um planejamento motor. A pessoa planeja um soco, um golpe, um tapa. Envolve uma parte do córtex pré-frontal que tem sido considerada essencial para a minha percepção das atitudes do outro. A empatia com que eu recebo, às vezes, críticas ou situações inevitáveis. No nível interpessoal, o ódio cumpre diferentes funções, até como uma autorreparação, quando eu me sinto prejudicada. E a pessoa com ódio, ao invés de uma autorreparação mais aceita, ela parte para a vingança, a uma comunicação distorcida, a um desequilíbrio do seu próprio estado emocional, da reafirmação da sua autonomia prejudicada. No nível intergrupal, o ódio tem sido considerado um meio funcional para comportamentos geopolíticos com afiliação e coesão dentro de grupos de guerra, guerrilha, que trazendo prejuízos às comunidades e à população. Embora o ódio seja influenciado por outras emoções, como a raiva, a antipatia, o desprezo, não deve ser equiparado a elas. São coisas diferentes.
Ódio é diferente de raiva. Em um estudo descobriu-se que o ódio é mais excitante do que, por exemplo, a empatia e o desprezo, e mais próximo do nojo, inclusive. O ódio é muito mais profundo do que a raiva. Enquanto a raiva seria predominantemente uma emoção, o ódio seria considerado predominantemente um sentimento. Expostos ao ódio, né, na contramão do ódio, nós temos mais uma vez o que eu falo muito frequentemente aqui no nosso canal, que é o cortisol, chamado de hormônio do estresse, que é liberado em abundância quando a pessoa está sentindo ódio, e diminui a serotonina, que é o neurotransmissor mensageiro do bem-estar, do equilíbrio. Porém, o cortisol age em uma área do cérebro que ajuda, sim, no julgamento e no bom senso. Ou seja, nós ficamos menos capazes de modular a emoção. Cortisol tem sido considerado um dos principais venenos que nós injetamos no nosso cérebro em doses homeopáticas baseado nas nossas emoções. O ódio deixa sinais inequívocos no nosso cérebro. A desativação provocada pelo ódio pode estar relacionada a uma mudança, inclusive, de atenção, do foco, da memória. O indivíduo para de se preocupar com o espaço exterior e passa a ter uma experiência interna que nós associamos à ansiedade. Uma das queixas mais comuns na atualidade no mundo pós-moderno. Pessoa que sente ódio frequentemente, com intensidade, é uma pessoa, claro, com mais propensão a desenvolver quadros de ansiedade aguda e crônica. Muito triste constatar que somos muito mais propícios ao ódio do que ao amor, à ofensa do que o perdão, ao egoísmo em detrimento do altruísmo. Ainda estamos mais seres animais do que racionais e afetivos. É mais reflexível atacar do que pacificar e ser ponderado. É mais fácil odiar e planejar uma vingança do que supostamente ter um diálogo ajustando as diferenças. Digo tudo isso para provocar em todos vocês uma reflexão muito simples. O ódio pode ser sim legítimo daquele que porventura você tem ali usurpado o patrimônio, que tenha ali violentado fisicamente, que tenha lhe tirado o sossego, que tenha abusado da sua confiança. Mas sustentar este ódio e lhe dar suplemento para que venha a explodir, sim, é a sua escolha. Como eu expliquei, aquele que sente ódio tem perdas de concentração, de controle, de foco, importante para frearmos os nossos impulsos que podem estar lhe levando a atitudes que mais tarde você se arrependa, que gere deficiências físicas como gastrite nervosa, alterações arteriais, pode desenvolver uma insônia aguda através da tristeza e melancolia, pode abrir quadros de depressão e ansiedade. Por isso eu digo, a escolha por sustentar o ódio está na sua mão para que você tenha maior ou menor qualidade de vida. De modo que quando você abre espaço para o ódio nos seus pensamentos, nas suas atitudes, modulando a sua percepção de si próprio, do outro e do mundo que lhe cerca, você está desistindo de você, ignorando o mal que pode causar a você próprio e decidindo focar no seu algoz e num sentimento animalesco, que é o ódio. Pessoas felizes focam na sua vida. Pessoas tristes focam em outras pessoas como culpadas ou responsáveis por sua própria vida. As outras pessoas influenciam naquilo que vivenciamos, inclusive nas tristezas. Por isso o ódio pode ser legítimo. Mas dar espaço a isso é você entregar a chave da sua vida àquele que lhe fez mal. Resolver dar um bom final a este ódio é você
não senti-lo. O que o outro faz diz respeito a ele. O que você faz com as suas emoções diz respeito a você. Eu espero que todos fiquem bem, que esse vídeo faça sentido e que ajude a que vocês, ao sentirem ódio de alguém, repensem quanto aquilo é importante sustentar em detrimento da importância da sua vida. Até o próximo vídeo.